Olá, pessoal. Aqui é a Mônica. Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui falo de autismo e espero que vocês gostem desse assunto. Só de você já ter clicado aí, você tá pelo menos curioso, né? Então, me dê uma ajuda aí. Compartilha, dê like, se inscreve no canal, faça comentários. Hoje, o assunto é um assunto antigo no meu menu e animal que fala de autismo. Claro, né, gente? Então, eu vou contar para vocês um caso que ocorreu comigo quando eu tinha 19, 20 anos. Eu estava numa fazenda lá em Goiás. Hoje eu tenho 66, quase. Então, já tem muito tempo isso, né? Pedro Ivo, meu filho autista, não existia ainda. Eu fui em Goiás, numa fazenda, de visita. Eu fiquei hospedada nessa fazenda uns 2, 3 dias. E nesses dias que a gente estava lá, o pessoal resolveu matar um porco. Eu ouvi a história de que o porco já estava muito gordo, já tinha passado da hora. E como sou muito curiosa, gente, vocês não têm ideia. Eu acho que é por isso que eu tenho muita informação sobre muita coisa, porque tudo que eu ouço falar, que eu vejo o pessoal comentar, eu quero ir lá ver, quero aprender. Eu fui lá ver matar o porco. Eu achei que era matar um porco. Eu já tinha visto matar galinha e pato, que a minha mãe matava galinha quando eu era pequena e pato. E não era a tortura que eu presenciei, que esse pessoal matando porco. O porco era imenso, pra vocês terem ideia. Ele não estava castrado, que é um detalhe interessante, porque normalmente se mata porco, esses bichos tem que castrar antes, né? Para não urinar, para o bicho não urinar na carne, nas vísceras, né? Então, senão fica tudo com gosto de xixi. Esse porco não estava castrado, era enorme, gente, mas era enorme mesmo, porco obeso. E eu já achei estranho eles estarem matando um porco que não estava castrado. E como eles matavam o porco? Eles davam um tiro no coração, por causa dele ser muito grande, que para chegar em algum lugar nele era difícil. O certo é que o porco não morreu. Gente, esse porco começou a emitir sons, mas assim, de arrepiar a alma da gente. Eram gemidos muito doídos, muito doídos. E ele não. É como se ele estivesse chorando, mas não tinha lágrima, mas ele fazia a expressão de estar chorando também. Eu prestei muita atenção e isso ficou muito na minha cabeça, porque foi muito forte. E aí, o porco não morreu, eles resolveram matar o porco a facada. Depois que já tinha feito a sacanagem de dar um tiro que não tinha dado certo, e aí eles pegaram a faca, enfiaram aqui, debaixo da axila, mais ou menos, eu me lembro, era uma faca grande, e foram esfaqueando o coração dele, ô gente. E o porco não ria. E o porco rava, o porco rava, o porco rava, até que uma hora lá ele morreu. Mas isso, pra vocês terem ideia, chegou num ponto que eu tive que ir embora, porque eu não estava aguentando mais. Mas essa cena, ela ficou gravada na minha cabeça eternamente. Eu não consigo me esquecer disso. Quando eu ouço algum lamento, algum rugido estranho, essa cena na mesma hora volta na minha cabeça. E eu acho que ela volta mais no meu coração do que na minha cabeça, gente, porque é um negócio muito doído. Então, isso ficou gravado. Quando eu tive o Pedro Ivo, em 1986, isso já tinha passado há muito tempo, né? Em 1989, ele já tinha 3 anos, ele começou a ter os sintomas de autismo. Então, uma coisa que aconteceu que me remeteu a essa história, um dos sintomas foi que ele chorava horas. Gente, não é brincadeira não. A diretora da escolinha que ele estava falava, Mônica, às vezes ele fica o tempo todo que ele está aqui chorando. Mas era um chorado que ela chamou de chorar, mas também não tinha lágrima. E o som, quando eu ouvi, e a expressão era igualzinho a do porco. Então sempre isso ficou na minha cabeça assim, né? Qual é a relação? Porque assim, eu não tenho nenhum preconceito, nem problema de dizer que meu filho chora igual um porco. Eu, que chora, nem é choro, ele lamenta igual um porco, né? E eu acho que vocês também não devem ter isso. Pode ter menino aí, filho de vocês, que também tem esses sons, que também tem esses lamentos. Não tem nenhum problema ser parecido com o de um animal, né?
desde que o animal não seja um psicopata, né? Um porco geralmente não é. Então ele é muito melhor que gente às vezes, né? Então essa história toda ficou na minha cabeça. E agora, recentemente, aconteceu um negócio que eu já falei aqui no vídeo sobre isso. Agora em maio de 25 mesmo, o Pedro foi internado porque ele teve uma apendicite muito brava, essas crises respiratórias graves, essa síndrome que tá dando todo mundo, né? Ele foi parar no CTI uma noite, ele ficou internado um outro dia no hospital. E ele veio para casa, porque ele usou fralda lá, ele veio com a parte do saco, do pinto. Gente, nunca vou falar pênis aqui, porque pro Pedro é pinto. Ele entende pinto. Ele veio com isso meio que arranhado, mas não estava muito perceptível. E ele sofreu muito estresse lá, porque ele ficou no oxigênio, ele queria vir embora, porque no dia seguinte ele estava ótimo e o pessoal não liberava ele. Então, foi uma situação ruim para ele, porque ele já esteve internado 2 vezes quando ele fez cirurgia. Mas o tempo que ele passou no hospital era o tempo que ele ainda estava meio sedado da cirurgia. Ao vivo e a cores, igual ele ficou, foi dessa vez, que ele não estava sentindo nada, ficou de fralda, o pessoal pelejando para colocar o oxigênio nele, que ele tirava toda hora. Então, ele chegou em casa, gente, ele foi pisando no chão do nosso apartamento e ele correu para a cama dele, que foi uma outra coisa que eu já contei aqui, posso repetir porque tem muita gente que não vê todos os vídeos. Ele correu para a cama dele porque ele se masturba roçando no colchão dele. Ele não tira roupa, ele deita lá e fica roçando, 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 até que ele ejacula. Eu brinco com ele que ele rala e rola. Mas esse dia, ele chegou aqui, eu nem estava pensando nisso, né, gente? Chegando uma internação de pneumonia, ele ainda estava tomando antibiótico por causa da pneumonia. Então, essa ficha não caiu para mim, não. Eu vi que ele foi para lá, pro quarto dele, e eu fui lá, ajudei ele, às vezes ele gosta que eu ligue uma música para ele, e eu saí. De vez em quando eu passo na porta do quarto dele, né? Eu achei que ele estava dormindo. Isso eram 9 horas da manhã. Quando chegou 2 da tarde, aí começou a fazer barulho. Aí eu percebi que desde as 9 eu estava vendo, mas não estava enxergando. Ele estava deitado, mas ele não estava dormindo, ele estava ralando. Como ele estava muito fraco, não rolou. Ele continuou de 9 às 2 da tarde. Ele parou porque eu fui lá e falei alguma coisa com ele, mas ele queria mais. E ele machucou o pinto todinho, gente. Machucou mesmo, feriu de tanto fazer o movimento. E ele machucou o saco e a virilha. Juntou tudo. A fralda já tinha dado início a algum processo de incômodo também. Foi o que eu pensei, né? E aconteceu isso. E ele continuou. Ele não parou. Uma coisa que para mim remete muito ao instinto animal. A gente tem uma autorregulação. Vamos falar até de uma outra situação corriqueira, né? Que acontece com você. Eu sou diabético, muito diabético, eu quero comer um doce, eu tô com aquela fissura. Eu me regulo. Eu procuro uma alternativa. Ou se eu como, eu sei que vai dar mal, vai dar ruim. Mas eu como sabendo que vai dar ruim. Com o Pedro Ivo, com o autista severo, que nem ele, eu acabei entendendo outras coisas aconteceram na nossa vida, que ele tem muitas coisas próximo do animal. Às vezes eu brinco que ele é um gato, ele é um cachorro, eu acho ele muito parecido com um gato. Essa questão da gritaria do porco, ele deixou para trás. Ele não faz mais isso. Esse lamento. Ele hoje é muito tranquilo, ele não é de reclamar muito, ele grita quando ele tá bravo, ele não fica muito chorando, não. Ele é um homem, né? Mudou também a idade. Mas essa questão do gato é muito interessante. Gente, até hoje, um homem de 39 anos, isso já tem muito tempo que é assim. Quando ele deita na cama dele, é igualzinho gato. Ele anda pela casa, eu não escuto ele chegar. E ele não gosta de muita gente por perto, igual o gato, né? Só falta miar, que ainda não vi ele miar, não. E eu sempre quis falar isso aqui, né? Porque assim, de uma certa forma, isso para mim
corrobora que o autista, pelo menos o severo, porque o autista de nível 2 e de nível 1 não é tão marcado isso, que assim, como eles têm uma comunicação verbal, eles conseguem ler, escrever, a cultura entra para eles mesmo que seja sob forma de aprendizado. O autista de nível 3, que é um severo, que precisa de muito apoio, que não lê, que não verbaliza, a cultura, a nossa cultura, né, que a gente é contaminado o tempo todo e nem pensa nisso, é inconsciente, né? A cultura para eles não entra. Não tem essa interdição. Tá lá ralando, tá ralando, enquanto não rola, ou enquanto não dorme de cansado, porque isso já aconteceu com ele. Isso é muito perto do bicho, né? Essa questão de parecer com gato é muito perto do bicho. Essa questão de urrar igual um porco, né? Então, e tudo isso aproxima ele mais do bicho do que do ser humano. Por quê? Falar assim, bem resumidamente, o que difere do bicho para a gente é que a gente fala, a gente pensa, a gente elabora, a gente faz cultura, né? E um autista severo de nível 3, o tipo de elaboração dele é diferente do nosso. Isso com certeza, né? O tipo de entendimento, de maneira de manifestar, tudo isso é diferente. Então, eu pensando nisso, né? Eu fui fazendo encaixes e fui tentando somar porque eu acho importante a gente pensar sobre essas coisas. Porque isso aí mostra pra gente o fato do autista de nível 3 severo, né? Não se autorregular. Gente, arregaça um pinto e você não para, né? Muito autista se machuca, se bate. E é por isso. Porque a fissura de fazer aquilo é tão importante que, se tá doendo, não tá? Porque dói também. Mas como que é essa relação da dor no autista? Pois Porque é. eu vejo meu sobrinho, que é autista severo também, Uhum. que ele tem uma coisa de morder a própria mão. E ele Aham. machuca, mas parece que eles dizem que ele não tem tanta sensibilidade à dor. A verdade é que o autista severo, né? Igual o Ricardo está falando do sobrinho dele, que também é um autista severo, um menininho menor que o Pedro, eles mordem mão, não é comum eles se baterem, eles baterem cabeça em parede, coisas até maiores do que meramente morder uma mão. E a gente tem esse hábito de falar que eles não sentem dor. Gente, eles sentem dor. A diferença é que a minha dor, a sua, é muito emocional, é muito ligada à cultura. Eu vou arrebentar minha mão, então eu tenho que parar. Isso dói, pensar assim dói. Acopla no sentimento físico com o seu mental, com o seu emocional. O autista só tem o físico, então aquilo fica muito diminuído. É interessante porque eu já vi no Pedro isso acontecer. Por exemplo, o Pedro teve uma crise de apêndice, que é uma dor que não tem jeito. Essa dói de verdade. Eu nunca passei, não, mas eu sei que é assim. Então, ele urrava de dor. Claro, gente, ele sente dor. Mas quando o emocional precisa acoplar para doer mais, não tem. Quando o emocional precisa acoplar para regular, não tem, né? O emocional, a cultura. Gente, é um negócio muito interessante, assim. Corta a pontinha do seu dedo. Dá uma aflição. Sangue. É cultural que sangue tá saindo, você vai morrer, entendeu? E é um sanguinho na pontinha do dedo ali. Então, essas coisas todas, elas não existem no autista severo. E, para corroborar de novo o 2 e o 3, né? Os de nível 1 e 2, os de nível 2 e 1 de apoio com suporte lá, né? Que são pessoas que já têm uma leitura da nossa cultura. Eles sentem mais dor. Eu ouço relatos de autistas que vão para o hospital berrando de dor, e é uma dorzinha. E é um autista de nível 1, porque ele já, de alguma forma, aprendeu a nossa cultura. A dor está muito ligada à emoção, à cultura, ao inconsciente, ao que a gente aprendeu. Então, por isso que a gente fala que eles não sentem dor. Os autistas, eles são muito sensíveis. Você vê que põe uma roupa com uma etiqueta num autista. Muitos deles, tem uns que não, tem uns que têm outras sensibilidades, não essa, mas é muito comum. Eles não suportam.
Coloca uma blusa de lã. Eles não suportam, lã pinica. Então eles gostam de moletom. Então é por causa dessas coisas. E essa coisa do Pedro, né, que me remeteu a essa história toda, tem componente engraçado. Porque como ele começou a se masturbar demais, demais, e aquilo tava machucando ele muito, que não tava adiantando passar o Nebacetim, o óleo de girassol, nenhum remédio que a gente passava ali adiantava, porque não dava tempo de fazer efeito. Ele estava fazendo isso compulsivamente de noite, ele não estava dormindo, ele não estava comendo. Ele ficou uns 4, 5 dias assim, e eu tentando intervir, aí me deu uma ideia, né? Eu falei assim, poxa, vou ligar para a médica dele, para a neurologista, e descobrir se existe um remédio para bloquear a libido. Porque aconteceu uma coisa concomitante a essa, com o Pedro, que ele usa o clobazam, que é um ansiolítico, que ele brocha. Vamos falar uma palavra bem popular, né? Ele é broxante. O Pedro, em 2023, começou a tomar o canabidiol. E a gente reduziu a dose do clobazam. O canabidiol já tem um componente de estimular a função libidinal. O pessoal hoje está usando o canabidiol para disfunção erétil. Então, você tirou o que brocha e ainda colocou um que aumenta, o resultado foi esse, né? Um momento que o bicho estourou, o bicho pegou. Aí eu falei, bom, quem é que receitou o clobazam? Quem é que receitou o canabidiol? Não foi a neuro dele? Vou pedir socorro para ela, né? Aí ela me passou um remédio depois de muito estudo. E o que é que veio de remédio? É um brometo de potássio que o pessoal usa para crise epilética de gato e cachorro, geralmente, pequenos animais pet. Eu falei, tá aí, comprovou. O cara vai até tomar remédio de gato. Cachorro ele não parece muito não, mas de vez em quando também parece. Mas gato ele parece muito. Então assim, foi uma coisa que eu achei interessante contar para vocês que às vezes a gente tem um pudor de falar que o filho da gente parece um animal. Que quando você fala que a pessoa é um animal, é aquele matador, aquele serial killer, né? O matador que mata por contrato, isso é um animal. O cara que é muito agressivo, que briga com todo mundo. Pode ter mulher assim também, né? Todos os níveis. Então, eu achei interessante contar para vocês como que, na verdade, até fisiologicamente, não estamos. Aí não é só o autista, não. Muito longe dos animais, porque a gente balança a lapela aqui, o colarinho, né? E fala assim, né? A gente, a gente é ser humano. Mas, gente, vamos olhar por esse prisma aí que é interessante. Isso é mais um componente que eu estou juntando na minha cabeça para prestar atenção em outros detalhes e talvez até me aliar a algum veterinário, pedir ajuda ou ler assuntos sobre isso, porque tudo que a gente vai fazendo vai somando para a gente entender melhor como que é esse autista aí. É um cara que a gente não compreende, né, gente? É um cara, uma cara, que às vezes é uma moça, né, uma menina. Então, eu vou juntando essas peças. Eu acho bacana contar para vocês que muitas vezes pode ter acontecido com vocês e vocês ficam sem graça de falar por aí, meu filho é um cachorro. Ó, cachorro é aquele cara cachorro, é aquela moça cachorra, né? Que sacaneia. Mas não é verdade. Quando a gente está falando, também pode ter esses outros componentes, né? Então, isso aí é para ficar o registro. Um beijo para vocês. Se gostaram do vídeo, comentem, compartilhem, deem like e se inscrevam no canal. Beijo, beijo.